tudo bem com vocês? Então, vamos para a nossa primeira aula do terceiro bimestre, primeiro assunto do terceiro bimestre. Então, nós vamos falar sobre concordância verbal. Nessa aula, nós não vamos ver todas as concordâncias verbais, mas nós vamos ver algumas, certo? Então, vamos lá. Concordância verbal ocorre quando o verbo se flexiona em número, que é singular ou plural, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, concordando com o sujeito gramatical. Exemplos. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Pronto. Exemplos. Eu sou feliz. Ó, o verbo está concordando com o sujeito. Nós somos felizes. Ó, concordando. Mariana já tomou banho. Ó, o verbo concordando com o sujeito. Mariana e Alice tomaram banho. O verbo concorda com o sujeito. Se o meu sujeito está no plural, meu verbo vai ficar no plural. Se o meu sujeito está no singular, consequentemente, meu verbo também vai ficar no singular. Tudo bem? Embora pareça uma regra simples, existem diversos casos específicos que confundem o falante, podendo levar ao erro. Então, vamos lá. Casos específicos de concordância verbal. Embora haja a regra básica de concordância verbal com o sujeito gramatical, existem diversos casos específicos. Concordância verbal com o sujeito simples. Vamos lá. Lembra de sujeito simples, sujeito composto, né? Sujeito simples é quando eu tenho apenas um núcleo. Sujeito composto é quando eu tenho dois ou mais núcleos. Então, vamos lá. O sujeito é considerado simples quando apresenta apenas um núcleo. É com esse núcleo que o verbo deverá concordar em número e pessoa. A criança gosta de videogame. Quem é que gosta de videogame? A criança. O sujeito é a criança, mas o núcleo do sujeito é criança. Então, o meu verbo vai concordar com ele. As crianças gostam de jogar videogame. O sujeito, as crianças. O núcleo do sujeito, crianças. Então, meu verbo vai concordar com o núcleo. Eu vi o incêndio. Sujeito, eu. O meu verbo concorda com o núcleo. Nós vimos o incêndio. Ó, nós é o sujeito. Então, o verbo vai concordar. Concordância verbal com o sujeito composto. O sujeito é considerado composto quando apresenta, algo que eu já falei, dois ou mais núcleos. O verbo deverá concordar em número e pessoa com todos os núcleos aparecendo sempre no plural. Então, vamos lá. Paulo e Helena estão namorando. Quem está namorando? Paulo e Helena. Mas esse é o sujeito, mas o núcleo do sujeito é Paulo, Helena. Então, aqui eu tenho dois núcleos. Então, o meu verbo vai concordar com o núcleo. Consequentemente, ele vai ficar no plural. Ele e ela estão namorando. Quem está namorando? Ele e ela. Ó, os núcleos. Então, o meu verbo vai concordar. Tudo bem? E por hoje é só. Simples, né? Por hoje é só. Mas vamos recapitular um pouquinho. Então, vamos lá. Concordância verbal. Ela vai seguir uma regrinha básica, que é em que o verbo
vai concordar com o sujeito da oração. Então, se eu tenho um sujeito no singular, então o meu verbo vai ficar no singular. Se eu tenho o sujeito no plural, consequentemente, meu verbo fica no plural. Temos a concordância verbal com sujeito simples. Sujeito simples é aquele sujeito que tem apenas um núcleo, que foi o que nós vimos. É o caso de a criança gosta de jogar videogame. Então, o verbo está concordando com o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito está em quê? Está no singular. Consequentemente, o meu verbo vai ficar no singular. As crianças gostam de jogar videogame. Nós temos aqui o núcleo que está no plural, consequentemente o verbo vai para o plural. Olha só, quando é um sujeito composto, quando nós temos dois núcleos em um enunciado, então o verbo vai ficar no plural porque vai estar concordando com os núcleos do sujeito, que nesse caso aqui são dois, que pode ser dois ou mais núcleos, né? Mas nesse caso aí são dois. E no mesmo jeito aconteceu no outro período. Ele e ela estão namorando. Então, eu tenho aí dois núcleos, consequentemente, meu verbo vai ficar no plural. Então, por hoje é só. Foi uma aula bem rápida. Vou deixar um exercício e na próxima, acho que segunda-feira, a gente vai ter aula pelo Meet. Então, faça um exercício, porque quando for próxima semana, a gente marca o Meet e respondemos o questionáriozinho, certo? E, consequentemente, algumas dúvidas. Daí a gente já parte para outro, para mais, no caso, para mais concordâncias verbais. Tudo bem? Então, beijos, fiquem com Deus, estudem e até a próxima. Tchauzinho.